A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, estamos aqui juntos. Hoje nós estamos com o nosso pastor Azean aqui com a gente. Nosso pastor Azean é diretor do seminário, também um dos diretores da nossa igreja, e é uma alegria muito grande ele poder participar da nossa última aula sobre Filemon. Tem sido um tempo muito especial para nós, eu creio que todos crescemos muito, aprendendo algumas nuances dessa carta, dessa realidade que o apóstolo Paulo vai trabalhar com o Filemon, e o Onésimo vai ser esse vetor dessa discussão toda, né? E a gente vai finalizar hoje, a nossa proposta é entendermos os aspectos revolucionários do cristianismo, nesse sentido em que o apóstolo Paulo conversa com Filemon e lhe orienta de determinadas formas, né? E isso está no bojo da discussão, meus irmãos, de que o cristianismo nosso cristianismo não deve estar apenas nas quatro paredes do templo e nem nas nossas celebrações litúrgicas. Quer dizer, nós não somos cristãos apenas porque estamos dentro da igreja, porque estamos cultuando a Deus, né? Então, o que nós vamos ver em Filemon, inclusive a gente já discutiu, isso não é uma carta que trata de questões eclesiológicas, soteriológicas, até doutrinárias, propriamente dito, mas é uma carta que tem profundo impacto na vida do cristão fora da igreja, quer dizer, na sociedade de uma forma geral. E é isso que a gente tem discutido, e é isso que hoje a ideia é que a gente possa, assim, condensar essa discussão inteira, né? A gente tem visto que o Evangelho é mais do que ideias teóricas, o Evangelho é o desafio de nós levarmos essa mensagem de Cristo para a vida e para a nossa relação com as pessoas. Então, quando a gente pensa na relação com as pessoas, nós vamos efetivamente entender que isso tem impacto na sociedade. Então, essa é uma sociedade que precisa ser transformada através do Evangelho. Então, é através das nossas ações, das nossas atitudes, e é através de coisas, às vezes até que não são tão enormes e relevantes, mas são coisas que vão minando, às vezes, a forma estranha das pessoas verem. Então, eu quero chamar vocês todos a esse momento da gente estudar junto, a finalização da carta a Filemon, que na verdade tenha muito a ver com o que o Paulo diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo. A mensagem a Filemon é para que ele não se conforme com este mundo, mas que ele veja as coisas de outra forma, e veja inclusive a relação com o outro de outra forma. Só recapitulando um pouco o que a gente viu aqui sobre a escravidão romana, a gente viu que a escravidão romana ela abrangia talvez a metade da população do império, a economia de Roma dependia totalmente dessa força de trabalho escrava, né? E a gente também viu que essa escravidão ela era cruel em vários aspectos. A gente viu que esse escravo não era uma pessoa, era uma coisa, né? Quando esse escravo que fugia voltava, ele era punido severamente, ou até quando ele não fosse mesmo fugido, era outra coisa, então tinha punição muito severa, né? E a gente entendeu tudo isso, e também hoje é um tempo, a gente ao longo do tempo deu uns toques assim, mas hoje também é um momento da gente pensar como Paulo via essa escravidão, como Paulo via o trabalho, como Paulo via essa relação, né? Então, o nosso pastorzinho está aqui com a gente, vai nos ajudar aí nesse percurso, e eu espero que seja um tempo muito bom para todos vocês. Amém. Obrigado, pastor Ezion, pelo convite. Meus irmãos que ajudam e trabalham na organização desse momento para vocês. Muito bom poder compartilhar com vocês esse tema, e eu fiquei muito feliz pela iniciativa de estudar Filemon. É uma carta pequenininha, né, de todas as de Paulo, e traz assim lições tão ricas, tão preciosas sobre a vida cristã, especialmente sobre o ideal, né, de um relacionamento cristão, que é baseado no amor, que é baseado nos laços que estão para além das convenções sociais, para além do vínculo afetivo natural de família. E é muito importante a gente pensar dessa forma, porque a carta de Paulo a Filemon nos confronta e nos desafia de muitas maneiras, apesar de que é uma carta muito pessoal,
Paulo fala, se dirige a um amigo querido, um filho espiritual dele, um filho ministerial, e trata no teor desta carta de lições tão importantes sobre relacionamentos interpessoais. E acredito que Filemão é um grande tratado bíblico para aquilo que Deus espera como ideal de uma sociedade. Nós cristãos, obviamente, precisamos refletir na nossa vida, nas nossas relações interpessoais, tudo aquilo que a gente aprende na carta de Paulo a Filemão. E é interessante, o pastor Ezion, que quando a gente pensa esse tema, né, o tema da escravidão, esse é um tema muito comum na literatura paulina. Ele trabalha muito com essa categoria, porque especialmente ele se enxerga como um servo de Cristo, alguém que recebeu de Cristo uma marca e uma missão, e ele se coloca dessa forma. Eu gosto de olhar como Paulo se identifica com esse mundo, né, com esse mundo do seu tempo, e se identifica pessoalmente com esse grupo de pessoas que era assim altamente discriminado. Você já falou muito bem que, embora fosse uma grande parcela da população das pessoas do primeiro século, do mundo antigo, do Império Romano, mas assim, pessoas que viviam uma vida de absoluta desigualdade em relação aos senhores que eles serviam. E embora que, quando a gente pensa em escravidão, nesse contexto não há um paralelo imediato, né, à ideia de escravidão mais recente, porque não tinha necessariamente essa relação com raça, com lugar de origem, era muito ligado a dívidas, a despojos de guerra, espólios. Os grandes imperadores conquistavam povos e traziam a mão de obra desses povos conquistados para o trabalho de escravo. E quando Paulo se apresenta como apóstolo de Jesus, por muitas vezes ele se identifica como um servo de Cristo, né? Como alguém que está completamente cativo a uma missão, e ele é inteiramente submisso a essa missão. Eu acho a linguagem paulina muito subversiva em relação a esse tema, a partir do momento em que ele se identifica com essas pessoas. E ele é o doulos, né? Doulos. Eu sou um doulos, eu sou um escravo de Cristo. E é claro, todo o texto dele, né, as suas cartas vão explicar muito bem, especialmente 2 Coríntios, que eu acho uma carta muito pessoal de Paulo. Assim, é uma carta em que talvez seja a carta que a gente mais tem o coração de Paulo, assim, suas aflições, seus medos, né, suas angústias, e a gente percebe claramente nessa carta essa dimensão do que é isso na prática, do que é ser um doulos, né? Alguém submisso a todo tipo de situação e de experiências que a missão envolve. E ele está totalmente resignado a essa missão, de não renunciar a nada que envolve essa missão. Ele diz: eu estou marcado, eu tenho as marcas de Cristo, e eu estou disposto a cumprir fielmente a missão que eu fui designado a cumprir. Então, eu acredito que esse é o ponto de partida, assim, apesar de que a gente vê muito, o pastor Zion, uma leitura distorcida de Paulo, ao insinuar que Paulo, de alguma maneira, ele estimula e ele afirma essa relação de dominação, e afirma assim o lugar do Senhor, daquele que escraviza, como que legitimando esse lugar e essa posição. E ela é totalmente contrária a tudo que a gente aprende, né? Eu imagino que as pessoas queriam que o apóstolo Paulo fizesse algum tipo de movimento, ou em suas cartas ele se pronunciasse abaixo a escravidão, coisa do tipo, né? Mas a gente vai ver que é uma coisa muito mais sutil em jogo, né? Muito mais, até porque ele, como um doulos, como um servo de Cristo, e que tem uma missão claramente a cumprir
que não é necessariamente lutar pela abolição da escravatura, a missão prioritária de Paulo não é essa. E ele está muito focado nessa missão. E é claro que tudo que ele faz é prioritariamente em função dessa missão principal. Ele é um homem chamado para levar o evangelho aos gentios, e ele tem uma caminhada sempre nessa direção de plantar igrejas, de compartilhar o evangelho às pessoas. E é claro, esse evangelho não é uma palavra que está distante da sua vida, do seu estilo de vida, do modo que ele se relaciona. Isso aparece principalmente naquilo que a gente tem de Paulo como uma mensagem que eu diria de um tom revolucionário em relação às relações sociais daquele tempo. No entanto, o papel e a missão principal de Paulo não é literalmente enfrentar as estruturas sociais daquele tempo e alterá-las. Por exemplo, numa revolução de mudar, por exemplo, o sistema cultural, político. Isso a gente percebe que naturalmente o Evangelho fez com o tempo, inclusive sob grande influência de Paulo, dos escritos de Paulo, do exemplo de Paulo, os filhos que Paulo gerou, essa mensagem que Paulo prega, ela naturalmente vai fazer isso. Então até que a gente vai perceber isso, né? Eu acho que é exatamente esse o X da questão, né? Quer dizer assim, é como que algumas coisas que eu vou colocando, né? Por exemplo, quando ele diz assim, escrevendo aos Gálatas, né? Escrevendo aos Colossenses, quando ele vai falar, por exemplo, da igualdade entre as pessoas. Isso é uma coisa absolutamente revolucionária, porque a gente já viu que o Senhor era uma pessoa, o servo era uma coisa. Então, quando ele diz, não, peraí, gente, nós somos iguais diante de Deus. Então a nossa relação, inclusive ele vai sempre exortar, a relação do Senhor tem que ser uma relação que olhe para esse escravo com justiça. Né? Esse escravo, inclusive, também, ele sirva a esse Senhor como estivesse servindo a Deus. Exatamente. Então assim, é uma relação de respeito entre as pessoas que é absolutamente revolucionária. Exatamente. E a gente não pode, e eu percebo que hoje, revisando alguns desses textos que a gente normalmente lê e as pessoas, por vezes até assim, por meio de uma interpretação equivocada, isolam ali, aí Paulo aqui está legitimando, ele está afirmando aquela situação de dominação, de opressão, e eu percebo, o pastor Ezion, em grande medida, assim, alguns desses textos não são interpretados adequadamente, porque são desconectados de um contexto mais amplo, assim. A gente nunca pode esquecer que as cartas, as epístolas são documentos ocasionais, elas têm uma situação concreta, né, um pano de fundo concreto, um contexto. Inclusive a carta a Filemão a carta a Filemão não é uma carta sobre a abolição da escravatura, né? É uma carta sobre um irmão querido que Paulo tem na prisão e que por acaso é um escravo fugido de um outro irmão. E aí a carta é ele falando com esse irmão para receber agora esse escravo que Paulo o chama de meu filho, o filho que eu gerei aqui na prisão. Então assim, olha a forma afetiva, respeitosa, de identificação que Paulo tem com esse homem, que naquele contexto cultural, econômico, é um bem, é uma propriedade, é um ativo de um senhor. Mas Paulo diz, ele é meu filho, eu gerei ele e recebo ele como seu irmão, porque você também é meu filho. Isso. Né? Então, assim, a carta não se trata não é um tratado de defesa da abolição da escravatura, mas trata disso nessa situação concreta de uma mediação, né? De uma mediação que Paulo faz literalmente entre um senhor e um escravo, que agora eram irmãos, porque eram discípulos de Jesus. Eu percebo, por exemplo, nesse texto de Coríntios, que é muito usado, primeira epístola de Coríntios 7, 21 ao 24, e as pessoas tomam, às vezes até do versículo 20, quando eles cada um permaneça, né, na vocação, né, que foi chamado, algumas versões diz a condição, né, e as pessoas tomam essa tradução como que Paulo estivesse estimulando que as pessoas não resistissem àquela realidade, aquela condição, e aceitasse aquilo de maneira resignada. Mas nos versículos seguintes, Paulo fala, aqueles que puderem ter a liberdade, assim, busque isso, né? Assim, lute por isso, para que vocês
tem essa liberdade. Mas aí ele enfatiza no versículo seguinte aquilo que, de alguma maneira, explica melhor o versículo 20, de que vocês, independente de senhor, escravo, vocês já são servos de Jesus Cristo. Por isso que essa vocação do versículo 20, que em algumas versões traduz como condição, ela não é em relação à situação social da pessoa ali, ela é em relação a Deus. Quando Paulo diz, cada um na vocação que foi chamado, ele está se referindo claramente que nós agora como cristãos, nós somos servos do Senhor. E a gente não pode, assim, não pode ser removido dessa posição que temos agora perante Deus, de estarmos submissos a Deus como nosso Senhor, independente da situação aqui. Se eu sou Senhor ou escravo, eu sou servo do meu Cristo, que é o meu Senhor. Eu acho muito legal essa parte. Muito. E assim, eu queria registrar uma coisa importante, pastor Zé, essa tendência que nós temos hoje das pessoas que têm uma determinada ideologia ou um entendimento tal, pegarem os textos isolados, na verdade isso sempre existiu, né? Mas hoje mais do que nunca. Então as pessoas pegam um texto isolado assim, Paulo estava dizendo isso aqui, né? Uma das coisas assim que eu falo abertamente na igreja muitas vezes é quanto que as pessoas dizem a Bíblia é machista, né? Paulo é machista, né? Jesus é machista. Então as pessoas pegam um texto lá, né? E aí ficam falando claramente bobagem, né? Então a gente está num texto como esse hoje de Filemão e entendendo Paulo de uma forma geral, de que não é bem assim, não é? Paulo não era um escravagista. Mas por que ele não disse que Filemão tinha de que chegar aqui e liberte ele não é mais seu escravo, isso aí é ruim. Não é assim. O que a gente vai perceber é que a ação do Evangelho, ela é uma ação onde as pessoas mudam o coração e passam a agir de forma diferente. Né? Exatamente. E certamente, se essa nunca foi assim a missão de Paulo, a sua bandeira, e eu acho que aqui reside, o pastor Ezion, nós já tivemos a oportunidade de conversas, tratar disso. Aqui reside uma confusão que a gente tem em relação ao que é o Evangelho e o que são consequências do Evangelho. Acho que o Tim Keller ele trabalha isso muito bem no livro Igreja Centrada, e a gente tem essa dificuldade, porque às vezes a gente adiciona ao Evangelho um conteúdo que não é o Evangelho. O Evangelho é Jesus morreu pelos meus pecados e eu preciso crer em Jesus para ser salvo. O Evangelho é a boa notícia de que a morte de Cristo literalmente me aproxima e me reconcilia com Deus. Nada mais do que isso. Agora, quando eu creio nessa mensagem, eu me aproprio assim, de todos os méritos de Cristo, isso produz em mim uma mudança, e as consequências disso claramente vai implicar na minha vida como um todo, né? Na forma que eu me relaciono com meus funcionários, se eu sou um patrão, ou na forma que eu me relaciono com o meu patrão, se eu sou um funcionário. E aí, claramente, Paulo tem essa compreensão de uma maneira muito madura. Eu acho impressionante como ele é focado na missão e ele entende o que significa o Evangelho e o poder que esse Evangelho tem e como esse Evangelho muda as coisas. Não muda por uma ação intencional de revolução social, por exemplo, por um movimento de enfrentamento a essas estruturas pela força, por exemplo, do poderio numérico dos cristãos, a influência política que gradualmente os cristãos vão conseguindo ter, porque o cristianismo vai chegando nas classes mais altas com o passar dos anos. Claramente, para Paulo, a mensagem do cristianismo, a mensagem do Evangelho, ela transforma pelo coração. E à medida que ela transforma o coração, as pessoas passam a agir de outra maneira. E há uma outra expectativa em relação às pessoas quando elas alcançam o Evangelho. E é interessante que essa mensagem que Paulo escreve, ela é para um cristão. Essa expectativa que Paulo tem em relação ao tratamento que Filemão deve dar a Onésimo é uma expectativa que ele tem em relação a alguém que já conhece Cristo, que já tem o Evangelho. Ele certamente não dirigiria, por exemplo, os mesmos termos para um senhor de escravo que não conhece o Evangelho. Sim. Ele não faria nenhum sentido, né? Reconhecer Cristo como seu Senhor e ter essa referência de que eu não posso oprimir, eu não posso ser injusto com meu servo, com meu escravo, porque
porque eu tenho um Senhor sobre mim e que exige de mim que eu haja com justiça, com equidade em relação a esse servo. Então, esse é o princípio de Paulo. E uma outra coisa, pastor Ezinho, é que as pessoas se esquecem de que o conjunto das Escrituras, e se a gente tomar isso partindo do que a gente chamaria dos capítulos do Evangelho, né, como por exemplo a criação claramente é marcada por essa indistinção valorativa, qualitativa entre homem e mulher, entre homens e homens. Literalmente, Deus não estabelece essa distinção em que posteriormente a gente vai ter, do que é senhor e do que é escravo, como que um sendo superior ao outro. A criação estabelece claramente uma absoluta igualdade entre o ser humano. E o Evangelho, como sendo um reflexo dessa criação e que aponta para a redenção, fala claramente dessa comunidade em que não há mais distinção, não há mais essas diferenças. E Paulo, o mesmo dito Paulo, que por vezes lido de maneira equivocada, mal interpretado, ele fala claramente aos Efésios de que essas paredes, essas distinções, elas literalmente deixam de existir, porque o Evangelho nos une como um povo só. Diante de Deus não há mais essas distinções. Então, quando as pessoas, por exemplo, insinuam que Paulo, mas Paulo estimula que os escravos sejam bons escravos, sejam escravos submissos, né, que trabalhem com dedicação. É preciso entender, por exemplo, a ideia de trabalho em Paulo. Né? Paulo tem a ideia de trabalho como uma vocação em que eu faço para Deus. Portanto, Paulo não pensa o trabalho, independente do trabalho que seja, como algo em que eu faço para os homens. Para Paulo, quando assim, o Evangelho encontra o meu coração e ele muda a minha vida, eu sou completamente agora cativo a Cristo. De modo que tudo que eu faço, mesmo o meu trabalho dito secular, que é uma expressão, né, muito complicada, né? As pessoas abrem essa janela para... Isso aqui é sagrado, é de Deus, isso aqui é secular, é do mundo, né? Paulo, embora que seja um homem muito influenciado pela cultura, que de alguma maneira partejou essa dicotomia, ele não compreende o Evangelho dessa forma, como sendo algo que trata apenas de coisas relacionadas à vida da igreja, né, à vida da religião. Então, o trabalho como um todo, independente de qual seja, ele é um trabalho para Deus. E por isso que Paulo exorta os irmãos, mesmo aqueles que são escravos, aqueles que trabalham para senhores, que façam isso com muito zelo, porque eles fazem como que para Deus. E aí é interessante que à medida que Paulo faz isso, e você imagina que ele está, né, sendo conivente, né, com aquela estrutura de dominação injusta, ele dirige uma palavra também aos senhores desses escravos. E aí é interessante que, na minha impressão, a subversão ela está justamente nessa outra ponta né, do cordão, porque de um lado trabalhe com dedicação, faça isso como se fizesse para Deus. Aí ele vai lá no Senhor e diz, olha, não oprima, né, não seja injusto, porque você vai prestar conta com Deus. Assim, não se esqueça que Deus é Senhor de vocês, tanto o seu como do seu escravo. E eu acredito que essa palavra, na outra ponta que Paulo dirige, ela é completamente revolucionária. E nesse momento ele nivela, né? Ele nivela tanto o escravo como o senhor, vocês vão prestar contas. Exatamente. Né? Então, eu não estou vendo aqui uma coisa e aqui é uma pessoa. Esse aqui você pode fazer de qualquer jeito. Não, ninguém pode fazer nada de qualquer jeito, porque todos nós vamos prestar contas. E nesse aspecto, eu acho que aí é que está assim, uma coisa absolutamente revolucionária, né? Puxa vida, como é que todo mundo entende que o escravo é uma coisa, a gente pode fazer qualquer coisa com ele, eu posso matar ele, inclusive, se eu quiser, porque alguns escravos, eles matavam crucificados ou coisa do tipo. E agora eu não posso, eu vou ter que ser justo com ele. Então, é uma coisa revolucionária, não tenho dúvida. E assim, o cristianismo de Paulo, o evangelho, é importante ser dito, ele não é uma revolução à mão armada, ele é uma revolução do amor. Assim, Cristo, literalmente, o poder do evangelho vence pela fraqueza. Vence pela fraqueza. Toda a força do cristianismo, que literalmente
avança sobre o império assim, visto como um inexpugnável, como um invencível naquele tempo, se dá justamente pela fraqueza de homens e mulheres que se entregam ao martírio, por exemplo. Você não tem um enfrentamento dessas forças através da beligerância, né, da mão armada, do confronto aberto. Para mim é essa força que o Evangelho traz e que é completamente impossível de vencê-la, de dissolvê-la, que também é colocada aqui nesse tema, porque a revolução dessa relação de senhor e escravo, ela se dá justamente, eu mencionei um pouco sobre isso com você, pastor João, no imperativo do amor que é devido a tanto ao senhor como ao escravo. Assim. Imagina um senhor de escravo agora convertido ao evangelho, ele agora precisa amar o seu escravo. Ele amar como irmão, amar como o seu próprio corpo, como a sua própria vida. O amor, e é incrível como Paulo, o amor ele está no pano de fundo do evangelho o tempo todo no texto paulino, como aquilo que nos une, como aquilo que nos aproxima, e isso é muito presente na maneira que Paulo trata Onésimo para Filemão. Assim, eu fiquei imaginando, o pastor Ezion, assim, Filemão lendo aquela carta, né, assim, todo aquele contexto, né, aquela história que envolvia a relação de Filemão e Onésimo, escravo fugitivo, havia uma prescrição de punição para aquele escravo, e aí a carta de Paulo é uma carta assim, cheia de amor, de ternura. Assim. A impressão que eu tenho é que o coração de Filemão é banhado desse amor nas palavras de Paulo. Assim, ele é meu filho, eu gerei ele aqui na prisão. E eu vou te fazer um pedido baseado no teu amor. No amor que você tem por Deus, no amor que você tem aos seus irmãos, né? O amor que você tem a mim. Né? Então, assim, tudo. E aí Paulo diz claramente: eu podia mandar, mas eu não vou mandar, eu vou te pedir. E pedir baseado em quê? Nesse amor. E isso aqui é uma coisa. E assim, nesse sentido, nós estamos falando de uma coisa revolucionária. E eu acho, pastor Zé, que a gente tem que refletir hoje, porque o mundo cristão está muito beligerante. Né? E assim, ideologias pegam a mensagem de Cristo e falam assim, não, ele está aqui com a gente, está aqui, ele diz isso, se apropriando, né? E muitos crentes estão assim, eu acho que é importante, o quanto que a gente reflete quando a gente fala assim, o que era o Império Romano? Gente, era uma coisa monstruosa. Né? Quando o Apocalipse vai se referir ao Império Romano, quando o tipo vai pensar em bestas, em coisas assim, porque era o que você podia alcançar. Né? Então, mas nesse contexto que tem alguém sentado no trono e que vai se vencer pelo amor. Né? Eu acho que a gente precisa começar a repensar essa realidade e não entrar na beligerância de muita gente que está se apropriando da mensagem do cristianismo e coisa do tipo. Eu concordo plenamente, pastor Ezion, sobretudo porque, e é uma expressão muito do nosso tempo, porque não representa a Cristo. Essa linguagem belicosa, esse enfrentamento que despreza o outro, que de alguma maneira não vê o outro mais como um semelhante, como alguém que é portador da imagem de Deus, que tem uma dignidade inerente à sua própria condição de humano, de alguém que é literalmente alvo do amor, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Esse conflito assim que generalizou-se, em que claramente a gente percebe a ausência desse amor, dessa linguagem interna de Paulo, assim. Lendo Filemão, e hoje à tarde eu compartilhava isso com os amigos, a gente lê Paulo, a carta de Filemão é uma carta muito gentil. Aliás, Filemão é chamada, né, a carta gentil, né? É uma doçura, gente, é uma leveza que você percebe assim, o mundo precisa disso, sabe? O mundo precisa disso. E eu queria olhar para Filemão antes que a gente entre, né, de repente, numa percepção mais contextualizada disso, a partir também desse papel de mediador que Paulo tem, sabe? Assim, Deus falou muito comigo esses dias lendo Filemão, para a gente
ter essa conversa, porque cabe aqui a discussão que envolve a relação de Filemão e Onésimo, mas cabe também o papel de Paulo como um líder, né, como pastor daqueles dois homens, e que exerce ali um papel que, na minha opinião, ele é um papel de cristãos para esses dias, de cristãos que precisam mediar pela gentileza, situações de conflito, sabe? Precisam ser pontes, né? Ser pontes. Às vezes sabe? a gente está deixando de ser ponte. Exatamente. De trazer, ao invés de jogar mais gasolina, né? E aí Paulo claramente abre mão disso, da autoridade que ele tem como pastor de Filemão. Ele diz, eu renuncio à possibilidade de dizer o que você tem que fazer, porque eu sei que você me obedeceria. Isso. Mas eu abro mão disso pelo amor que você tem a Deus, a mim. Ele diz, se isso implica em dívidas, põe na minha conta, eu pago. Eu acho bonito isso, sabe? Alguém que se coloca como mediador do conflito para dizer assim, ame o Onésimo, assim, aceite o Onésimo na sua mesa, né? Assim, coma pão com o Onésimo. Gente, é incrível como nós precisamos de pessoas assim, dessa voz que traz a gentileza como o tom das relações, como o tom do conflito, né? E eu aprendo claramente isso porque eu percebo que a gente está num contexto que quando você não é uma das partes que literalmente está no conflito deflagrado, você é o terceiro interessado. Na minha opinião, assim, nesse cenário atual, pastor João, você só tem só existem três lugares. Ou você é Filemão, ou você é Onésimo, ou você é Paulo. Ou você é alguém que está no conflito com alguém, ou você é um terceiro interessado que pode mediar esse conflito e ser um agente da pacificação, da reconciliação. O problema é que esse terceiro interessado, por vezes, ele é também alguém belicoso, que ele toma um lado na situação e ao invés de pregar isso, pregar a reconciliação, a paz, o amor de Cristo, como Paulo claramente está fazendo, ele é alguém que se coloca também como um incendiário nesse conflito. E aí, literalmente, se deflagra toda uma animosidade quase que animalesca mesmo, né? Totalmente. Parece as pessoas estão ali se matando. Incrivelmente. A gente precisa voltar a pensar sobre isso, porque alguém pode estar assistindo aqui, mas o contexto eram dois irmãos, eram cristãos agora que convertido ao evangelho, faz sentido essa mediação? Sim. Mas há princípios que claramente são tratados aqui, que se aplicam a qualquer ser humano. Por exemplo, a ideia de que nós somos iguais perante Deus. Isso não tem a ver só com cristão. Não são só os cristãos que são iguais perante Deus. Qualquer ser humano. Sim. Qualquer ser humano é igual perante Deus. Assim, eu sei que é difícil para algumas pessoas entender, mas a gente não é melhor do que as pessoas que não partilham das mesmas convicções que a gente. Sim. Mesmo assim, vivendo em práticas que nós não consideramos assim corretas, mesmo tendo um estilo de vida completamente diferente do que o evangelho espera de uma pessoa, acredite, essa pessoa não é inferior a gente diante de Deus. Deus não vê essa pessoa com um olhar de que ela está numa subalternidade em relação a nós. É legal você falando agora, né? Eu lembrei da relação, eu estava pregando outro dia sobre a relação dos judeus com os samaritanos, né? Quantos cristãos hoje, eles são assim, os judeus e você é o samaritano. Literalmente. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria, né? E aí, quando Jesus senta no poço e pede água para a mulher, ela mesma fala assim, como assim? Quer dizer, assim, eu estou acostumada a você me ver de uma forma, né? E eu também te vejo dessa forma, porque aí tem uma ação, uma reação. Sim. E assim, nós estamos muito nesse momento. Exatamente. Né? E aí a gente tem que repensar isso. A gente ergue barreiras simbólicas, invisíveis. Às vezes no bairro que a gente mora, na nossa rua, em relação a pessoas, sabe? Pelo jeito que a pessoa se veste, pelo comportamento dela. E isso fica tão nítido para elas, assim, e cria uma confusão tão grande na cabeça delas quando elas ouvem a gente falar de amor, sabe? Quando elas ouvem a gente vestido e com a Bíblia, indo para a igreja, assim tão piedoso, né? Assim, aquele ar tão solene, mas ao mesmo tempo a gente não esconde no olhar assim, o desprezo por elas.
porque implicitamente a gente acha que elas são marcadas de impureza ou algum tipo de coisa que torna elas, de repente, indignas do nosso amor. Porque o amor está aqui implícito, né? Como a essência que passa por tudo isso. E aí eu fico olhando assim, todo esse impacto de Paulo, do cristianismo, do evangelho que Paulo prega nos séculos posteriores, é extraordinário, o pastor Ezion, o que o cristianismo faz com o mundo, né? Tem um livro muito legal, eu até lá, na época do seminário de Bade, eu fiz uma resenha desse livro, eu procurei esse livro e não encontrei mais, porque o que eu tinha, numa das minhas férias, eu dei de presente para um amigo. E se Jesus não tivesse nascido, é um livro fantástico, assim. E esse livro trata um capítulo sobre a escravatura. O que Jesus, o que o evento Cristo, né, que estabelece uma linha divisória no tempo, na história, o que o Evangelho faz com a humanidade, e como ele afeta, por exemplo, esse grupo, né, a partir de então. E a gente vai ver, isso desemboca aqui nos séculos mais recentes, por exemplo, na Inglaterra, William Wilberforce, um grande abolicionista cristão, que claramente, a partir de valores cristãos, daquilo que ele compreendia, e compreendia adequadamente em Paulo, inclusive, ele se torna... Tem um filme dele, um filme muito legal, Uma Jornada pela Liberdade. É um longo filme, é um filme inspirador, assim. Eu acho que vale até aí uma indicação de um filme. Olha aí, pessoal, né? Tá Uma Jornada pela Liberdade. Tá no contexto da carta de Filemon, né? E é uma cinebiografia de Wilberforce, assim, toda a luta dele, começa jovem, né? Os seus discursos, ele é muito influenciado por um grande cristão, um servo de Deus que tem uma experiência maravilhosa, muito linda com o Evangelho, que é inclusive o autor do hino Maravilhosa Graça. Sim. Que é um hino belíssimo, assim. A gente tem falado muito ao longo desse tempo, né? Sim. Sobre o Nil, né? Exatamente. Porque, assim, é fantástico. Fantástico. E aí o filme conta toda essa saga, né, do Wilberforce, até os anos passando, aquela luta interminável, até chegou o ponto que ele vê, assim, os próprios olhos contemplam já no final da sua carreira, assim, a abolição, e isso tem uma implicação política, econômica incrível sobre o mundo, sobre o Brasil. Sobre o Brasil, sim. Há uma clara relação, né, daquilo que acontece no Brasil com a abolição. Porque o Império Britânico era a maior potência mundial. Exatamente. Então ele podia claramente fazer como fez no Brasil. Olha, se você não acabar a escravatura aqui, eu vou te prejudicar. Você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer isso, eu não vou te mandar isso aqui. Né? Então ele fechava as portas, era para o mundo todo, né? Exatamente. E aí você entende muito melhor Paulo quando você lê a história, por exemplo, de um Wilberforce. Você percebe duas coisas importantes. Você percebe as condições e o tempo em que cada um atuou e como assim, cada um soube discernir assim, sua missão de vida e discernir o tempo para isso. O discernimento do tempo. Quer dizer, o Wilberforce entendeu o seguinte, agora é a hora de eu erguer a bandeira e lutar por isso. Esse é o momento. Exatamente. Né? Então, não era o momento de Paulo, definitivamente. Exatamente. Então, isso é muito importante, o discernimento. Exatamente. Inclusive, esse componente você cita no contexto da sua fala, pastor Ezion, esse componente econômico, que Paulo, como um homem muito inteligente que era capaz de discernir, por exemplo, toda a dependência que havia, toda a subordinação do sistema econômico daquele tempo a essa mão de obra, e que claramente no contexto do Wilberforce já é muito diferente. A gente percebe essa discussão, por exemplo, toda uma discussão de que isso não vai quebrar dentro da nossa nação, assim, é possível a economia continuar, nosso povo não vai sofrer com isso, porque isso vai fazer bem. Isso vai fazer bem do ponto de vista moral e também econômico. Há toda essa discussão de que a mão de obra paga compensa muito mais, inclusive, do que a mão de obra forçada, né, pelo escravo. Embora que, repito, assim, esse contexto, por exemplo, do Wilberforce de escravidão, de escravatura, ele não tem nenhuma relação com o contexto de Paulo. Assim, o modo em que essas relações se dão é completamente distinto. É importante lembrar isso.
Beleza. Então, eu acho que a gente vai pensando na questão da abolição da escravatura, né? E que é uma coisa assim no Brasil recente, Sim. nos Estados Unidos também. Mas a abolição da escravatura, não obrigatoriamente nesses países, ela significou o homem olhando para o outro como igual, como igual. que é o que Paulo diz o tempo Exatamente, inteiro, né? exatamente. Então, às vezes você teve um contexto de, ok, não temos mais escravos, escravos foram abolidos, agora somos todos livres. Somos livres, mas eu continuo vendo você, né, com os olhos que eu via antes, né? Exatamente. É o que vai acontecer, principalmente nos Estados Unidos, né? Que aí durante, eu acho assim, a questão dos Estados Unidos é muito gritante, né? Porque assim, a gente fala sempre nas nossas críticas, nossas coisas tupiniquins, né? O quanto que a gente tem uma educação atrasada e tudo mais. Mas isso não tem a ver com a educação atrasada, né? Por quê? Porque você está falando, por exemplo, num país que tinha uma educação muito melhor que a nossa. Sim. E, no entanto, quer dizer, 1900, o Martin Luther King Jr. é de 1960. Nós estamos falando de uma coisa 60 anos atrás. É muito recente. Muito recente. Né? E até então você não tinha escravos, mas você tinha um banheiro de branco e um banheiro de negros. Exatamente. Quer dizer, você ia para uma igreja, que tem a igreja dos negros e a igreja dos brancos. Exatamente. Então meu filho, que é branco, não podia sentar com seu filho, que é negro, e por aí vai. Assim, é uma coisa assim, tão... Né? E de repente, é interessante isso, porque assim, algumas coisas, a luz do Evangelho está ali, mas nós não nos abrimos à luz do Evangelho. Exatamente. Né? E a gente vai aí esquecendo Romanos 12, né? Não, vai se acomodando a uns esquemas do mundo, exatamente, reafirmando o nosso cristianismo e ao mesmo tempo negando de outra forma. Exatamente. Né? E aí é preciso que mais uma vez uma pessoa como Wilberforce, que foi o Martin Luther King, diz assim, chegou o tempo, devo chegar e dizer, eu tenho um sonho e por aí vai, né? Então, essa verdade que a gente está vendo de Paulo e Filemão, ela ressurge, digamos assim, de alguma forma. Exatamente. Né? E é legal isso, pastor Ezion, porque a associação de cristãos, de líderes cristãos, a essas estruturas de dominação e de opressão, ela é inevitável e ela é inegável. Assim. Em muitas situações ela existe e a gente não tem por que dizer que ela não existe. Ela existia. Nos Estados Unidos, por exemplo. Só que assim, o que é importante a gente pensar aqui é o que é realidade, e o que é realidade é o que é marcado pela queda, é o que é o coração do homem cheio de maldade, de imperfeição, de impureza, e o que é ideal, que é o o Evangelho nos propõe a ser e a fazer. Então, assim, figuras como Wilberforce e Martin Luther King, que certamente bebe na grande influência que as escrituras têm sobre eles, porque ambos eram homens profundamente assim, piedosos e conhecedores das escrituras, é justamente a busca do resgate desse ideal perdido, assim, de que, de alguma maneira, essas pessoas, embora ditas cristãs, que são coniventes com isso e que têm complacência com esse sistema, elas estão distantes do Evangelho, daquilo que Jesus gostaria que fosse. Então, é preciso ter essa referência do resgate do que o Evangelho propõe, para a gente não relacionar as pessoas imediatamente ao Evangelho e não perceber a distinção que há. A gente, em nome de Cristo, pode ser capaz de barbaridades, de crueldades terríveis, inclusive dos nossos dias. E isso é uma lição para nós, de como nós agimos, de como nós portamos, porque o olhar do outro sobre nós vai ser sempre nos confundindo e nos relacionando com a mensagem que a gente prega, com a igreja que a gente frequenta. Então, assim, essa associação, ela existe. E aí, à medida em que eu não tenho uma postura que é totalmente fiel ao testemunho das Escrituras, eu posso literalmente criar uma imagem
uma espécie de perversão do evangelho aos olhos dessas pessoas. E muitas das caricaturas que a gente encontra na historiografia desses temas e até leituras recentes de pessoas que são hostis ao evangelho, você vai encontrar isso. Mas os cristãos foram coniventes, eles estavam lá, eles legitimaram isso através da religião. A religião, de alguma maneira, né, é uma espécie de entorpecente, né? Ela ajuda a anestesiar a consciência das pessoas para se manterem cativas a esse sistema opressor. Gente, calma, muita calma nessa alma, como diz o hino da irmã. Assim, o evangelho não é isso, tá? O evangelho não é uma droga que entorpece a consciência das pessoas para mantê-las cativas. O evangelho é um chamado a uma vida de total comprometimento com a cruz de Cristo. O evangelho é um chamado a uma vida revolucionária de amor incondicional porque não escolhe pessoas, não escolhe raça, não escolhe gênero, e é assim que a gente precisa ver. E sempre que nós cristãos não agimos de acordo com isso, somos nós que estamos corrompendo, pervertendo, traindo o evangelho. O evangelho continua puro, tão continua puro que reiteradamente Deus levanta pessoas que lutam por esse ideal e levanta essa bandeira para mostrar que ela existe e ela não pode ser confundida com aquele status quo. Uhum. Eu acho muito legal reiterar isso, pastor Zé. Agora, uma coisa importante, pastor Zé, que eu andei refletindo, uma coisa é a opressão de fato que exista e que a gente está vendo aqui que o evangelho vai nos igualar, vai nos fazer com que nós nos tratemos com amor, com justiça, com respeito, é um fato. E que ainda hoje muitas vezes existe opressões, não somente de escravos, mas assim de patrões que tratam seus empregados, né, de uma forma estranha, né, digamos assim. E também maridos que tratam esposas, né, homens que tratam as mulheres de uma determinada forma. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar também, a gente precisa ter cuidado que a gente está vivendo num mundo hoje onde as polarizações elas estão surgindo, todo dia surge uma nova polarização, né? Então, e às vezes a polarização ela surge quando muitas vezes não há um fato específico, né? Então, por exemplo, eu explico o que eu quero dizer. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão polarizando entre homens e mulheres. Então, você diz assim, olha, as mulheres, os homens estão querendo, sei lá, humilhar as mulheres, etc e tal, né? Então, e aí você começa a ver que muitas vezes essa opressão não existe, existe na cabeça de alguém. Exatamente. Né? Então, assim, e aí você tem generalizações equivocadas. Exatamente. Né? Então, por exemplo, e aí você começa a ter um mundo cada vez mais beligerante nesse sentido, né? E que você tem, o mais recente é a questão do preto e do branco. Então, as pessoas, inclusive, até têm medo hoje de dizer que é branca, porque se você for branco, você é um opressor, etc. Tal. Quem disse isso? Exatamente. Né? Existem brancos que podem ser machistas, opressores, sei lá o que, sim. Mas isso não é uma questão que todo mundo é assim. Né? Como também existem cristãos que são cristãos mal assombrados. Não é todo cristão que é assim. Verdade. Né? Então, eu entendo que nesse bojo de discussão a gente precisa ter cuidado com isso. Porque muitas vezes muitos crentes saem, digamos assim, repetindo simplesmente os bordões que todo mundo está repetindo, né? Generalizando tudo, e é perigoso. Exatamente. Assim, o contexto assim, nos puxa, né? O tempo todo tenta nos recrutar a um conflito, né? A um conflito como se fosse necessário e inevitável. E é como se você tivesse que escolher um lado e literalmente lutar. Porque estamos em guerra. Estamos na luta. Estamos lutando, né? E eu acho que é muito perigoso essa lógica que de alguma maneira permeia assim, o imaginário do nosso tempo.
e gera uma espécie de heterofobia, e hétero aqui, o outro, né? Não tô, Sim. o hétero aqui um significado do outro, assim, eu tenho aversão ao outro, assim, o outro é o meu inimigo, assim, eu estou em luta com ele. Então, assim, o outro, o diferente de mim, né? Se eu sou branco, o meu inimigo é o negro. E aí a mesma coisa se propõe ao inverso. Eu sou negro, negro não é amigo de branco, branco é opressor, é racista, né? Homem é machista, homem oprime mulher. Então, se eu sou mulher, eu preciso me unir a causas e bandeiras da defesa disso, porque inclusive há toda uma é quase que uma opressão no próprio contexto das pessoas que participam daquela classe, quando de alguma maneira elas não aderem a essas bandeiras. Como assim que você não é feminista? Porque é como se elas fossem alienadas, é como se elas fossem duplamente oprimidas, né? Você é oprimido e está satisfeito com a opressão. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa confrontar isso à luz do Evangelho para afirmar que não necessariamente homem é machista, não necessariamente branco é racista, não necessariamente heterossexuais são preconceituosos. A gente precisa, de alguma maneira, ir afastando esses rótulos de nós, pelo simples fato de que, sendo cristãos e submetidos ao Evangelho, né, escravos de Cristo, duros de Cristo, como Paulo era e nos propõe a ser, nós não temos assim nenhum motivo de tratar o outro como um inimigo nosso, assim, independente de como ele seja, de quem ele seja, do que ele faça ou deixe de fazer. Eu acredito, o pastor Ezion, que isso passa tanto por uma postura de reafirmar que nós não pertencemos a esse conflito, nós não estamos nele, nós não estamos nesse campo de jogos vorazes, em que alguém precisa ser destruído, e se não for eu, será o outro. Eu tenho que afirmar, eu tenho que afirmar isso, eu tenho que lutar, assim, porque estamos em conflito. Eu acho que a gente precisa o tempo todo afirmar que esse conflito, ele não é, assim, ele não é a nossa bandeira, embora que ao mesmo tempo a gente tenha convicções, a gente tenha, assim, padrões, e claramente nós não podemos negá-los, renunciá-los, mas afirmar esses padrões não significa estar em guerra. Sim. Não significa odiar o outro, não significa querer o fim do outro, discriminar o outro, desprezar o outro. Porque essas coisas estão se confundindo, gente. Às vezes é como se, para defender o que eu acredito e o que o Evangelho diz, é como se ao mesmo tempo eu tenha que anular o outro. Sim. Eu tenho que combater o outro, e não necessariamente. A gente precisa achar um ponto em que as verdades inegociáveis do Evangelho estejam, assim, cristalinas no nosso púlpito, na nossa boca, mas ao mesmo tempo a gente sejam pessoas de bom trato, sabe, pastorzão? Assim, gentis. Eu sinto falta disso, sabe? Principalmente nesse rosto público do evangélico brasileiro, sabe? Vai ficando assim, um povo chato e um povo arrogante e brigão. Brigão, sabe? Intransigente, em que mais do que defender valores cristãos, assim, literalmente, assim, desrespeita o outro, assim, vai além desse limite da discussão do que é certo e do que é errado do ponto de vista do evangelho. A gente percebe claramente na forma que a pessoa fala, na forma que trata, no jeito que olha, na maneira em que você mobiliza o enfrentamento a isso. Então, eu acredito que há um espaço para uma importante reflexão sobre isso. Assim, eu acho que Paulo nos ensina uma coisa muito importante na carta aos Filemões, sobretudo em toda a sua trajetória, é que a gente tem o evangelho como algo que não pode ser confundido com essas lutas, embora que sejam legítimas, e a gente já viu que cristãos fizeram isso, mas nenhum deles fizeram confundido isso com o evangelho, fizeram muito mais porque o evangelho já tinha os alcançado, e aí isso é uma espécie de consequência do evangelho. Sim. O evangelho me transforma e eu claramente começo agora a agir em função dessa transformação. Eu acho que esse é um ponto, mas o segundo ponto, pastor Ezion, é que a gente não pode misturar nossas causas, nossas lutas e, sobretudo, o porquê existimos como igreja. Para mim está muito claro em Paulo. Assim.
Não há em Paulo uma mobilização dessa cristandade para uma revolução social, política, assim, pela força. Paulo literalmente reconhece que o evangelho muda as pessoas e pessoas mudam a estrutura, mudam a sociedade. E eu acredito que a gente precisa assim ter isso como foco e como algo que é claramente ensinado através de Paulo. Porque às vezes eu sou assim, às vezes interpelado por um chamado, um recrutamento assim a uma luta, a um enfrentamento que eu não percebo claramente, assim, isso como sendo parte indissociável da missão fundamental da igreja. Eu acho que a gente não pode tirar os olhos da pregação do evangelho e do reconhecimento que o evangelho transforma as pessoas e pessoas transformadas transformam o meio onde elas estão. E nunca isso é inverso. A gente quer, imagina, a gente querer, Paulo trazer essa mensagem, por exemplo, para pessoas que não eram cristãs. Imagina Paulo enfrentar, por exemplo, as autoridades do Império Romano e lutar por uma abolição do escravo sem considerar, por exemplo, os efeitos do evangelho no coração dessas pessoas. Assim, certamente ele teria morrido, o evangelho não teria prosperado, assim, não cumpriria a missão que ele tinha, porque claramente ele estaria assim desvirtuando o propósito e a finalidade da sua missão, do seu chamado. E eu acho que aqui é uma coisa importante para a gente pensar. Gente, bom demais. Pastor Zé, muito obrigado. Prazer, eu acho que todos nós aqui tivemos um momento muito especial de aprendizado. A gente está vendo claramente que quando a gente fala de aspecto revolucionário, a gente não está falando de pegar nas armas, de fazer um movimento, de juntar todo mundo e ir para a rua, etc. E tal. Mas existe um movimento, digamos assim, silencioso, que o Espírito Santo faz no coração das pessoas, que o Espírito Santo pôde fazer no coração de Filemon e que faz no coração de todos nós. Isso, né? E isso faz com que a gente seja levado a não se conformar com este mundo, mas seja transformado. E essa mensagem muito interessante que a gente tem que sair daqui do livro de Filemon, entendendo, e tem a ver com o tempo que a gente está vivendo hoje. Tenha cuidado com essa polarização, com essa coisa de que você tem que acabar com o outro, você tem que destruir o outro de alguma forma, né? Não é isso que a gente aprende com Jesus, não é isso que a gente aprende com Paulo. Nós temos nossa posição, entendemos o que está correto do seu ponto de vista bíblico, mas a gente sabe que o outro pode ser diferente da gente, e eu acho que é legal também essa questão da gente ser mediador. Foi uma das nossas lições, né? Paulo como mediador, Filemon com uma parábola de Paulo como mediador, né? E a gente viu, eu estava lembrando que a gente viu a figura de Jonatas como mediador, né? O Saul queria matar Davi, ele vai lá e diz, peraí, não é assim não, né? E quantas vezes nós estamos, em vez de fazer o papel de mediador, uma figura pacificadora, afinal, Jesus disse, bem-aventurados pacificadores, né? A gente faz aquele que quer ver o circo pegar fogo, né? Quer ver o incêndio acontecer e a gente ficar olhando. Isso não é uma coisa que a gente aprende com Paulo, nem com essa carta a Filemon. Então, meus irmãos, eu quero agradecer todos vocês que estiveram conosco nessa manhã, aprendendo juntos a palavra de Deus. Pastor Zé, muito obrigado. Deus te abençoe em receber aqui esse tempo aqui com a gente, né? E quero lembrar a todos vocês, hoje à tarde, às 3 horas, a gente está junto aí no quiz, né? Nosso quiz aí sobre a carta a Filemon. Então, nós vamos colocar no grupo da igreja o link, vocês vão entrar e vão participar, rever, já aproveita esse tempo aí até as 3 da tarde para rever as outras aulas e vai ser uma benção, tá bom? Abraço grande, Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.